Tratamento para fibroses, depois de lipoaspiração, depois de abdominoplastia, sem dúvida eu acho que essas são as maiores dúvidas que eu recebo. Então hoje eu selecionei 3 perguntas de pessoas que me enviaram para poder falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, se você tem dúvidas, se você vai fazer uma cirurgia plástica e quer saber um pouco mais sobre isso, sobre as fibroses, ou até mesmo já fez e está com dúvidas em relação ao seu pós-operatório, assiste esse vídeo que eu acho que ele vai conseguir esclarecer aí muitas questões. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VCP, Verdade sobre Cirurgias Plásticas. Eu sou Juliana Oliveira, sou fisioterapeuta e nutricionista e atuo há mais de 10 anos acompanhando e tratando pacientes no pós-operatório de cirurgias plásticas. No vídeo de hoje eu selecionei 3 perguntas que eu recebi lá no Instagram e também pelo e-mail de pacientes que estão enfrentando aí, que fizeram a cirurgia plástica e estão com dúvidas em relação às fibroses. Então eu vou falar aqui um pouco, explicar um pouco mais sobre isso, porque eu vejo que são dúvidas comuns, né, que eu recebo com bastante frequência, para você que está passando aí por esse processo, ou então que vai passar por uma cirurgia plástica, entender o que você precisa fazer, até para a questão do tratamento mesmo e da prevenção das temidas fibroses. Então eu vou começar com a pergunta da Tatiane Silva, que escreveu o seguinte: eu fiz a cirurgia de lipoaspiração há 32 dias, achei que já estaria recuperada com esse tempo, mas estou sentindo muitas dores ainda, umas queimações nas costas e na cintura. Estou fazendo as drenagens que aliviam um pouco na hora, mas no dia seguinte já sinto tudo de novo. Isso é normal? Até quando eu vou sentir isso? Bom, o seguinte, Tatiane, e para você também que às vezes está passando por uma situação parecida com a da Tatiane. As fibroses, né, elas podem formar, elas começam a ser formadas ali na fase proliferativa, mas a questão de você já estar com mais de 30 dias de pós-operatório ainda sentindo todo esse desconforto, pode nos indicar que está havendo algum processo às vezes de aderência, de perda de mobilidade tecidual, que é comum depois da cirurgia de lipoaspiração, isso acontece mesmo. E a drenagem linfática, ela não tem o objetivo de trabalhar essa parte da mobilidade, né, que acaba sendo prejudicada mesmo depois da cirurgia. Então, o tratamento ideal para isso seria através da reabilitação na fisioterapia, onde, por exemplo, os pacientes que chegam para mim com esse tipo de queixa, eu avalio para ver se está tendo realmente aderências, perda de mobilidade na região e faço um trabalho voltado para a normalização desse tecido, para a normalização dessa mobilidade. Como que é feito isso? Através da terapia manual, por exemplo. Então, para entender o que é essa questão da mobilidade, aqui, por exemplo, a nossa pele, né, quando a gente faz esses movimentos para um lado, para o outro, existe esse deslizamento, existe essa movimentação natural entre a pele e os tecidos que estão adjacentes. No processo da lipoaspiração, muitas vezes a gente vai fazer esses movimentos e o tecido ele não responde, ele não corresponde a essa força que a gente está aplicando. Então, por isso, você começa a sentir essas sensações de dores, de tronco que está ali preso, sensação de queimação. Então, o tratamento é através da terapia manual, nós vamos sentindo a resistência do tecido, para qual direção ele está mais preso, ele está ali com mais resistência, e vamos fazendo com que esse tecido ele volte a essa mobilidade normal, e assim você começa a perceber a melhora desses sintomas, dessas dores, esses incômodos que surgem. E também oriento em relação aos movimentos, alguns exercícios que você vai fazer em casa. São exercícios que têm que ser muito bem orientados, porque eles não podem prejudicar o processo da cicatrização em si, mas que vão fazer toda a diferença também nessa melhora da mobilidade e dessas sensações que você está sentindo. Então, por isso que o tratamento ele é
Paralelo à drenagem linfática, eu falo que é um tratamento complementar à drenagem linfática, que normalmente, por exemplo, os pacientes que eu recebo estão fazendo drenagem linfática, eles continuam fazendo em muitos casos, mas passam a ser acompanhados por mim, por exemplo, uma vez na semana, de 15 em 15 dias, para que eu oriente, para que eu possa fazer essas manipulações específicas e também orientar os movimentos, os exercícios que eles vão fazer em casa. Então, com 30 dias de pós-operatório, os pacientes que começam com o meu acompanhamento desde o princípio, com 30 dias os pacientes estão muito bem, né? Não há mais nenhuma restrição de movimento, nem restrição de mobilidade que impeça ou que gere esse tipo de incômodo. Você está com 30 dias, então assim, ainda é um tempo excelente para tratar. Então o que você precisa fazer é procurar um fisioterapeuta que seja capacitado, que faça essa reabilitação em tecidos cicatriciais depois da cirurgia plástica, para que você tenha aí um resultado satisfatório e essas dores não te incomodem mais. Então, para a segunda pergunta, que foi feita pela Paula Gomes. Estou com quase 3 meses de operada de mini abdômen e mama, mas minha barriga está horrível. Fiz as drenagens desde o começo, todos os dias, mas com 10 dias a minha barriga já ficou toda dura. Aí me falaram na clínica que era fibrose e precisava fazer os aparelhos para tratar. Morri de dor, paguei caro e não vi melhora nenhuma. Procurei outra clínica que me deram certeza que se eu fizesse a carboxy e vela shape ficaria ótimo. Paguei caro também, fiz mais 12 sessões, fazia quase todos os dias, terminei agora e minha barriga só piorou. Agora ela está desse jeito e ela mandou essa foto. Procurando aqui, achei seu vídeo falando sobre suas fibroses e quero saber o que posso fazer. Eu respondi essa paciente, pedi a autorização dela para mostrar a foto, tá, gente? Eu não vou mostrar nada aqui que não seja autorizado. E então vamos lá, vamos entender o caso dela. Bom, primeira coisa, gente, realmente eu passei por isso tudo, né? Fiz a cirurgia de lipoaspiração há 15 anos atrás e tive fibroses, né? Quem não viu o vídeo que eu falo sobre essa minha experiência, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. E realmente eu vejo que ainda hoje, olha que isso já tem tantos anos, né? Eu vejo que os tratamentos utilizados para fibrose ainda são os mesmos que eu realizei naquela época, que eu acreditava também que resolveria, não resolveram absolutamente nada. E as pessoas continuam, né? Os profissionais continuam indicando esse tipo de tratamento e vários pacientes continuam gastando muito dinheiro realizando esses tratamentos e acabando ficando mais frustrados depois. Por que eu falo para vocês que tratamento, né, que os aparelhos estéticos, eles não condizem com a melhora da fibrose? Porque primeiro, gente, que a fibrose, a gente tem que entender que ela é um excesso de tecido cicatricial que é depositado em resposta à agressão feita ali pela cirurgia mesmo, né? Porque acaba que a cirurgia de lipoaspiração, a abdominoplastia, ela gera um descolamento do tecido, ela faz uma alteração ali no local onde é feita e o organismo ele responde com esse tecido cicatricial, com essa deposição. Algumas pessoas essa deposição ela vai acontecer de uma forma ainda maior, outras um pouco menor, mas isso vai acontecer. E os aparelhos estéticos, por sua vez, como vocês viram ela falando aqui, que sentia muita dor, acabam fazendo uma agressão ainda maior ali naquele tecido que está cicatrizando. E todas as vezes que a gente tem um estímulo agressivo, o organismo entende que ele precisa se defender. E a maneira que ele vai encontrar para se defender é depositando ainda mais tecido cicatricial. Então, por isso que eu falo que os tratamentos, né, os aparelhos, essas terapias agressivas, elas não condizem com a fisiologia da formação da fibrose e muito menos com o tratamento para fibrose.
Então, por exemplo, se você fosse minha paciente, chegasse no meu consultório, né, e me relatasse tudo isso, o que eu aconselharia? Esperaríamos pelo menos aí uns 15 dias até que todos esses estímulos fossem entendidos pelo organismo e para começar então um tratamento manual que fosse específico, né, que eu possa detectar onde que tem mais resistência ao tecido, onde que tem mais fibrose, te orientar em relação ao uso de cintas, de talas que fazem parte do processo e também faria uma avaliação nutricional para saber se a sua alimentação ela é favorável ao tratamento ou não. Por isso é importante a gente ter essa abordagem mais global para que o resultado ele seja mais rápido e o melhor possível. E a Graziele Santos fez a seguinte pergunta: eu vi que você fala de tratamento manual para fibroses, eu fiz o tratamento só manual também e mesmo assim não resolveu, estou com fibroses. O que eu faço? Não tem jeito? Eu não quero ficar com a minha barriga assim. Bom, então vamos lá. Graziele, o seguinte, primeira coisa precisamos avaliar se realmente o que está acontecendo no seu abdômen são fibroses ou não. Eu até já fiz um vídeo aqui falando de outras intercorrências que podem acontecer e serem confundidas com fibroses, né? Então é necessário que um profissional que seja muito experiente no assunto avalie para ver se realmente são fibroses. Definindo que realmente são fibroses, a gente tem que entender o que está acontecendo, às vezes, se a sua alimentação também não está favorecendo para o tratamento. Eu recebo pacientes no meu consultório que acabam tendo uma alimentação com uma carga inflamatória muito grande, come muita carne, muita massa, muito açúcar, muito pão, e isso acaba influenciando também na questão do tratamento da fibrose. Então, essa orientação nutricional também é muito importante para somar ali com a terapia manual, né, e os recursos da fisioterapia para melhorarem as fibroses. E também outra coisa que eu falo que é muito importante, gente, que eu recebo, às vezes eu já recebi pacientes aqui se queixando disso, que tinham realizado terapia manual, que procuraram um profissional que fez o curso X, Y, Z, para poder fazer o tratamento e que não viram resultado, não tiveram a resposta esperada. Então, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, gente, não adianta só o profissional ele ter feito o melhor curso se esse profissional ele não tem uma grande experiência clínica. Eu mesma, quando eu fui procurar um tratamento para as minhas fibroses, eu já tinha feito todos os aparelhos, tinha feito tudo, já vi que não tinha tido resultado mesmo e fui buscar algo diferente daquilo que eu tinha feito e encontrei a fisioterapeuta que falava em terapia manual para fibroses. Eu fiz o curso com ela e ainda assim depois do curso, o curso foi excelente para eu entender toda a fisiologia da cicatrização, o que era fibrose, por que aqueles aparelhos todos que eu tinha feito não tinham tido resultado. Voltei para BH para poder aplicar em mim. Só que, gente, eu devo ter demorado mais ou menos uns 9 meses para eu conseguir realmente ter um resultado efetivo com a técnica. Por quê? Porque eu começava a fazer as manipulações do jeito que eu tinha aprendido, mas eu não sabia a força correta que eu tinha que aplicar, eu não sabia o tempo correto que eu tinha que aplicar, porque não existe esse protocolo do tipo, você tem que segurar tanto tempo, é tantos segundos, é tantos minutos, não existe isso. Você tem que entender a resposta do tecido. Então você faz ali o estímulo e espera o tecido responder. E quem disse que eu sabia conversar com o tecido para saber se ele estava respondendo ou não? É difícil, isso é sutil. Então, é treino, a sua mão, você tem que ir sentindo. Então eu fui tratando o meu próprio organismo, né, e sentindo em mim mesma qual que era a força ideal que eu tinha que fazer, que eu percebia que melhorava. Porque tinha dia que eu fazia forte demais e não melhorava. Tinha dia que eu fazia fraco, também não melhorava. Então tinha a força ideal que eu fui percebendo que melhorava. O tempo, que tempo é esse que o organismo responde? Como é que é essa resposta? Então tudo isso
é treino. Você precisa treinar muito para conseguir ter essa habilidade manual de tratar bem uma fibrose, de você receber um paciente e conseguir melhorar a fibrose de uma forma eficaz. Eu gosto de comparar, por exemplo, essa habilidade manual igual uma habilidade, por exemplo, para andar de bicicleta. Você pode pegar um livro, estudar como que é que você anda de bicicleta, pegar toda a teoria, você tem que jogar o peso para um lado, o peso para o outro para poder equilibrar na bicicleta. Estuda tudo, ótimo, fica tudo perfeito. Você sabe como andar de bicicleta na teoria. Na hora que você pega uma bicicleta para andar, você vai ver que a coisa é muito mais complexa. Porque você, por mais que você tenha entendido que você tem que equilibrar a força ali, você não sabe o quanto de força que você deve fazer. E aí você acaba desequilibrando e caindo. E assim vai até você conseguir andar de bicicleta. E se você quer se tornar um ciclista, né? Você ainda vai ter que praticar muito mais até você conseguir essa habilidade toda de andar tão bem assim de bicicleta. Da mesma forma acontece com a pessoa que vai trabalhar com terapia manual. Para conseguir um resultado muito satisfatório, esse profissional ele precisa de muita experiência clínica, ele precisa de muita prática para conseguir resultados satisfatórios. E comigo foi assim também. Eu não saí fazendo, depois que eu me tratei, veja bem, depois de 9 meses que eu tinha feito o curso, que eu comecei a atender alguns pacientes nesse quesito, eu ainda assim não consegui um resultado maravilhoso com esses pacientes. Fui fazendo vários outros cursos, fui adaptando a técnica, fui testando outros conhecimentos que eu fui adquirindo e hoje eu consigo entregar um resultado muito mais rápido e uma forma muito mais eficaz do que lá no começo. Quando você vai procurar um profissional para tratar as suas fibroses e usa terapia manual, você tem que entender qual é a experiência desse profissional, se ele está ali atuando com isso há muito tempo. Porque a pessoa que fez o curso, por exemplo, recentemente, por melhor que seja o curso, ela não vai conseguir ter essa habilidade, ela ainda não conseguiu adquirir essa habilidade toda para tratar e conseguir os melhores resultados, entendem? E você tem que buscar não só uma técnica específica, você tem que buscar um profissional que seja experiente no assunto e que consiga trazer para você os resultados de uma forma mais rápida, ok? Gente, eu espero que esse vídeo ele tenha conseguido esclarecer um pouco mais essas dúvidas sobre os tratamentos para fibroses. Também estou à disposição, se vocês quiserem me mandar mensagem. Eu sei que eu estou em falta, tá, gente? Eu vi que já tem vários comentários aí de vídeos anteriores que eu ainda não consegui responder, mas é porque também às vezes eu respondo mais lá no Instagram. Então, se você quiser mandar sua dúvida por lá, também fique à vontade, tá? E eu estou aqui à disposição, então, para poder ajudar, para poder esclarecer as dúvidas que você tiver. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!